Bom dia, alunos. Bem-vindo à primeira aula após pandemia. E para começar, nós vamos falar sobre a língua padrão. Queria que cada um de vocês falasse sobre uma situação que fez vocês perceberem a importância dela. Eu ainda não precisei usar em nenhuma ocasião a língua padrão, mas um familiar meu já teve que usar a língua padrão quando foi ao tribunal. Ele teve que falar de uma forma mais culta com o juiz, e quando ele queria ir ao banheiro, ele falou de outro jeito, não da forma que falamos normalmente. Ele falou que iria ao toalete. Sinceramente, eu acho que nunca vi uma situação dessas, porém eu acho essencial a gente ter o domínio da língua padrão para abrir novas oportunidades, como faculdades melhores, empregos, para também ajudar na comunicação com pessoas de outras regiões que às vezes falam de um jeito diferente ou usam gírias diferentes. Teve uma situação em que o meu pai me contou que um advogado foi conversar com a juíza e foi falar com ela, só que ele acabou utilizando gírias. E eu acho que foi errado porque a gente tem que dominar a língua padrão para esse tipo de caso, para a gente conseguir conversar com pessoas com autoridade maior ou com pessoas importantes para o cargo político e outros cargos. Ótimo, agora que todos sabem a importância, queria que vocês só comentassem sobre. Eu acho importante o domínio da língua padrão, porque a gente, em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar conversar com pessoas com autoridade maior, como um juiz, um advogado em situações públicas, assim, que a gente vai ter que usar a língua padrão. A gente não vai poder utilizar a língua coloquial, a forma coloquial de se falar. Parabéns, todos vocês foram ótimos. Agora nós vamos finalizar nossa aula, porque já deu nossa hora, então até a próxima aula e continuem assim. Bom dia, alunos! Hoje nossa aula de língua portuguesa será sobre concordância verbal, algo muito importante em nosso cotidiano para ajudarmos na forma de falar. Inserei esse assunto mostrando a vocês algumas frases que muitos provavelmente utilizam no cotidiano. Nós vai à escola. Primeiramente, o nós é um pronome no plural, e o verbo que se encontra a seguir vai é utilizado quando citamos o pronome ele ou ela, que está no singular. A maneira certa de pronunciarmos a frase seria: nós vamos à escola. Ou seja, esse é um belo exemplo que muitas vezes não usamos a concordância verbal de forma adequada. Professor, que mané concordância verbal, burocracia ridícula. Eu, hein? Não consigo viver sem isso. Óbvio que você não se importa, né, Henrique? Você nunca pensa no seu futuro. Imagina uma entrevista de emprego chegando falando mané. Sinceramente, se continuar desse jeito, eu não conheço ninguém na vida. Concordo, é muito importante aprender sobre linguagem formal. Mesmo que não usamos muito em nossa rotina, ela é extremamente importante para o nosso futuro e principalmente em relação à profissão. Certamente que sim, meu caro aluno. A língua formal é importantíssima e eu tenho absoluta certeza que você não será contratado se usar gírias numa entrevista de emprego. Mesmo que vocês continuem com esse pensamento, meu pensamento ainda não muda. Esse negócio, na minha opinião, não deixa de ser desnecessário. É uma coisa assim substituível, dá pra substituir isso num emprego, por exemplo, por outra coisa. Infelizmente você não pode escolher em questão de aprender ou não, mas isso já não é comigo e eu tô aqui apenas para ensiná-lo.
alunos! Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente. E o que seria? Deve ser sobre aqueles livros chatos que ela gosta de ler. Não seja rude, Vanellope. Com certeza deve ser um assunto muito importante. Bom, alunos, o tema do assunto de hoje é a importância da língua padrão. É um tema extremamente contraditório e muito importante no dia a dia. Esse assunto é mole. A gente só tem que saber a importância da língua padrão para ir bem nas suas provas, professora. Claro que não. O domínio da língua padrão é para conseguir corrigir erros gramaticais e usar de maneira correta a pontuação, acentuação, colocação adverbial, concordância, entre outros. E o que ela disse? Porque sem isso, a gente não vai passar nas terríveis provas da professora Féria. Está correto os seus pontos de vista, alunos. Tanto nas escolas, ambientes de trabalho, redações, o uso da língua padrão, ou também chamada de norma culta. É essencial, uma vez que se tem domínio na mesma, você tem maiores chances de ir bem nas provas da Prof. Fera. Não é mesmo, senhoritas Vanellope e Merida? Foi mal, prof. Quando eu digo para vocês se atentarem ao que irão falar para a professora, vocês não me escutam. Desculpa se a gente não te ouve, sabichão. É verdade, a professora Bela diz que os nossos pontos de vista estão certos. Então quer dizer que em situações mais formais nós devemos usar a língua padrão. Acertei. Isso mesmo, Vanellope. Parece que você entendeu onde eu queria chegar. Pensando assim, fica até mais fácil de entender. Nossa, gente, como passou rápido a nossa aula. Já que nosso horário de aula já se esgotou, vocês podem sair da chamada e ir para o recreio. Até mais, alunos! Tchau, prof. Obrigada pela aula. Tchau, prof. Tchau, professora. Gente, não se esqueçam que esse conteúdo vai cair na prova do dia 18, viu? Tchau. Não. Tá bom demais pra ser verdade. O que nós fizemos pra merecer isso? Deve ser sobre aqueles livros chatos. E qual seria? Esse assunto é mole. A gente Nas escolas, nos ambientes de trabalho. Olá, alunos! Hoje irei fazer algumas perguntas para vocês. Vamos começar com Pedro. Pedro, para você, qual a importância da norma padrão em nossas vidas? Professora, eu acho que a norma padrão, ela é muito importante para a gente demonstrar respeito, sabe? E a formalidade diante do próximo. Por exemplo, numa entrevista de emprego, montando nosso currículo, assim por dizer. Muito bem, Pedro. E para você, Murilo, qual a importância da norma padrão? Professora, pra mim esses bagulho não tem nada a ver não, tá ligado? Tudo português do mesmo mundo isso aí, mano. Contanto que a gente se entende, tá tudo bom, mano. É isso. Nossa, Murilo, respeito é bom e todo mundo gosta. Mostre mais respeito perante a professora, tá? Putz, mano, já é então. Foi mal aí, família. Foi mal aí, professora. Na moral. Sem problemas, Murilo. Porém, a norma padrão tem uma grande importância em nossas vidas. Quando você for a uma entrevista de emprego, quando você for ao fórum, quando você for escrever um currículo e muitos outros.
Bom dia, turminha! Hoje iremos falar sobre o domínio da língua padrão. O que é esse trem de domínio língua padrão? Bom, turminha, a língua padrão ela é entendida como a língua culta, falada e escrita. Mas para que serve isso? Olha, a linguagem formal ela é muito importante para aqueles que estudam para concursos, vestibulares e para quem procura um emprego, um cargo melhor no seu emprego. Mas que tipo de pessoas costumam usar esse tipo de linguagem? É utilizada em situações acadêmicas ou profissionais ou quando não existe familiaridade por perto. Por um exemplo, em um tribunal. Ah, agora eu entendi. Bom, por hoje é só, turminha. Até mais. Em um dia comum na Escola Mundial, a professora de português Helena estava dando mais uma aula sobre o uso dos porquês na língua portuguesa, até que foi interrompida por dois dos alunos mais participativos e curiosos da sala do primeiro ano do ensino fundamental, Victor e Gustavo. Bom dia, meus queridos alunos. Vamos retomar um pouquinho do nosso conteúdo sobre o uso dos porquês na língua portuguesa? Ave Maria, não aguento mais. Regra pra lá, regra pra cá, não aguento mais. Professora, eu já tenho problemas demais. Acordar cedo, fazer faxina em casa. Meu Deus, professora. Ainda por cima, aprender essas baboseiras. Qual é o motivo de tanto falatório? Hein, Victor e Gustavo? Todas essas regras que venho ensinando para vocês fazem parte da língua padrão. É importantíssimo dedicar-se ao estudo do português. Só porque você é nossa prof favorita e a gente vai aceitar isso que você falou. Mas a gente vai até dar uma chance pra essa tal de língua padrão aí. Né, Gustavo? É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Bom, galerinha, o porquê separado ele é utilizado no início de frases interrogativas e pode ser substituído por que razão ou pelo qual. Já o porquê junto, ele é utilizado em orações causais ou explicativas, de explicação. E também pode ser substituído por pois, visto que ou para quê. Prof. linda do meu coração, pra que tantas regras? Não vamos usar isso no futuro. Por mais que o Gustavo seja irritante e chato às vezes, ele tá certo. Pra que isso vai servir, professora? Mal negócio de papo de velho, essa tal língua padrão. No momento em que os alunos questionaram o porquê de todo aquele ensinamento ser necessário para a vida deles, a professora Helena não deixou barato. Olha, o domínio da língua padrão pode não se fazer tão necessário no dia a dia de vocês agora, porque lá na frente eu tenho certeza que fará falta. Duvido. Como assim? Quando nós somos maiores de idade, geralmente procuramos uma área de serviço para nos profissionalizarmos. Então, o domínio da língua padrão pode se fazer presente aí, nas universidades e nos vestibulares. A dificuldade em dominar a língua portuguesa pode fechar as portas para as entradas das universidades e para conseguir um emprego mais tarde. Ainda mais, prof, por que esse domínio pode ser importante? Tem alguma coisa específica? Bom, na leitura de livros didáticos ou jurídicos, na simples comunicação clara entre as pessoas, em situações formais, como por exemplo quando você está frente a frente a um juiz, em provas de concursos públicos ou particulares, etc. A importância desse domínio vem crescendo a cada dia. Nossa, mas já? Tá bom, gente. Na próxima aula a gente continua o nosso conteúdo. Ah, meu. De novo? Caramba. Vitor, aquiete-se. Por que eu tô falando desse jeito estranho? Não é estranho, é formalidade. Ai, essas crianças. Tchau, meus queridos. No final, os alunos entenderam a importância de dominar a língua padrão e começaram a dar mais atenção ao estudo da língua portuguesa.